portistas, vamos aqui fazer um apanhado desta reta final de campeonato. Nós que de facto já não fazemos aqui um vídeo convosco há algum tempo. Vocês, pronto, quem nos acompanha sabe os motivos e que de facto agora a disponibilidade não foi igual, mas não queremos deixar de comentar esta reta final. E fica já prometido para a semana, depois da final da Taça de Portugal, vamos fazer aquele vídeo bocadinho de normal, de fecho da época, com algumas estatísticas, algumas cá surpreendentes, outras nem tanto. Isso também fica prometido, mas hoje, pronto, vamos aqui comentar sobretudo esta reta final de campeonato, que nós, o último vídeo que fizemos foi em relação à vitória na Luz do Porto, não é? Na altura reacendeu de alguma forma ali uma esperança, embora nós até tínhamos dito que nem acreditávamos muito no campeonato. Infelizmente acabou por se confirmar, porque o Benfica de facto sagrou-se campeão nacional, e o Porto apenas a 2 pontos, não é? Ainda sonhou até a última jornada, no que eu considero que foi de facto uma pressão e uma reta final. Eu até diria um bocadinho. Eu não estava a contar que o Porto acabasse este campeonato a 2 pontos, sou sincero, isso cá pouca gente conseguia, nem sempre bem jogado, mas pronto, vamos comentar aqui, não sei por onde queres começar, se por esta forma como o Porto jogou nos últimos jogos. Porventura, muito olá a todo o nosso auditório, é sempre um gosto estar convosco, não temos podido estar, mas vamos tentar compensar de alguma maneira e, portanto, também partilhar convosco aquilo que nós sentimos e pensamos sobre o momento do Futebol do Porto. Na verdade, o grande destaque se pode dizer é como é que é possível que um clube como o Futebol do Porto, que esteve a 13 pontos, houve uma jornada que esteve a 13 pontos porque o Benfica tinha uma jornada, um jogo a mais. Não chegou a ser a 14, chegou a entrar a 14. Porventura a 14, não sei, 13, 14 e acaba a 2. Isto só, de facto... Sim, mas isso era com jogos a mais do Benfica. Jogos a mais do Benfica. Mas o que é certo é que esse fosso chegou a acontecer. Exato. E o Futebol do Porto chega ao final do campeonato apenas a 2 pontos. Só é possível, na verdade, com um líder como o Sérgio Conceição. Isso é inquestionável, porque o Sérgio Conceição, ele até aborda isso numa das últimas conferências de imprensa, acaba por dizer que o Futebol do Porto esta equipa encontrou alguma matreirice na forma de ir gerindo os jogos e o calendário, e sem jogar um grande futebol, mas sempre de facto com um foco máximo em cada jogo, sempre com aquela grande vontade que é incutida pelo Sérgio a todos os jogadores, sempre todos os jogadores sabendo qual é a sua missão dentro de campo, sacrificando um bocadinho até aquilo que poderia ser a irreverência de um ou outro, embora infelizmente não tenhamos jogadores muito irreverentes, temos 1 ou 2 ou 3, mas não mais do que isso. Mas o que é certo é que a equipa, pelo coletivo, pelo sacrifício, pela atitude que pôs em todos os jogos, e uma coisa que é realmente quase impossível de acontecer, que é como é que uma equipa está tão distanciada e mesmo assim vai para o próximo jogo. Viu-se isso até neste último jogo do campeonato, é inacreditável, porque o Porto, inclusivamente o Benfica, começa a marcar, também na última jornada, e portanto isso chega aos jogadores inevitavelmente, claro, até pelas reações da bancada, por ser uma bancada, percebe-se, e mesmo assim aquilo está tudo tão bem preparado e os jogadores estão tão mentalizados que realmente só podem pensar naquele jogo. Isto é o profissionalismo levado ao limite. Isso o Sérgio consegue. E até o foco do ser humano e a capacidade de acreditar levado ao limite. Não é? Porque, e na verdade... facto, não é? Quer dizer, se formos fazer uma sondagem sequer aos portistas todos, se acreditavam no campeonato, claro que todos nós gostaríamos. Mas era mesmo difícil. Ou então... Mas foi ali de facto, para te complementar, um foco e foi o resultadismo máximo. Resultadismo máximo. Os 3 pontos temos que os fazer. E aí é tal matreirice que fala o Sérgio, que é uma matreirice quase italiana. Ele também esteve em Itália, portanto também... Não é à toa que as equipas italianas, pelo menos consta-se que andam muito atrás do Sérgio. Atrás do Sérgio, e neste momento até estão todas nas finais europeias, o que também é inacreditável, porque eles não têm assim um futebol tão vistoso e tão... Está a crescer outra vez. Mas na verdade isso foi conseguido e Se bem que eu acho que o jogo de ontem é um bocadinho diferente
dos jogos que houve entre o jogo da Luz e o de ontem. Acho que a qualidade ali baixou, o Porto ganhava sempre pela margem mínima. Completamente baixou. Ontem foi um grande jogo. Ontem Estamos a falar do Porto ontem foi Vitória. um jogo de quem quer ser campeão e festejar um campeonato. Exato, mas é claro que já não era possível. Mas para trás houve ali jogos muito sofridos. Muito sofridos. E que evidenciou as lacunas do nosso plantel. Que é inevitável, porque uma equipa por muito bem, o Futebol Clube do Porto, para realmente conseguir fazer um campeonato, e a segunda volta foi quase imaculada, uma segunda volta notável. Se fosse só pela segunda volta tínhamos sido campeões. Porque esta equipa, eu diria, com o treinador, se calhar estava a lutar por um terceiro, quarto lugar, quer dizer, sim, não é? Porque sim. Não conseguiria chegar aqui. É de facto o jogar na máxima intensidade, o jogar um futebol com uma grande objetividade. Depois, pronto, um bocadinho a estratégia mais tática do Sérgio, também apostar em várias nuances do jogo, apostar na verticalidade e na profundidade quando isso é possível, quando as equipas são um bocadinho mais atrevidas, apostar na largura quando as equipas estão mais fechadas, aí sempre naquele... O único jogador que o Porto tem assim forte mais a atacar a profundidade era o Galeno. Era o Galeno. Da época o Sérgio... O Galeno torna-se imprescindível. Nós chegamos a comentar que agora já não era um bocadinho mete no Marega, agora era mete no Galeno. Era um bocadinho isto que estava a acontecer. Porque os avançados do Porto, mais os pontas de lança, vamos dizer assim, não são muito fortes a atacar a profundidade. Não. Nenhum é um estilo Marega. E repare, a corteza do plantel é tão grande que com lesões que houve, nomeadamente no Evanilson, eu queria destacar particularmente o Evanilson. O Evanilson ontem já deu ali uns lives daquilo que é o Evanilson. Já subiu algum perfume do seu futebol. Ele tinha lá um gol com 2-3 toques e ia ser espetacular. Ia ser espetacular. E acabou também por marcar um. Mas o Evanilson esteve sempre abaixo, sempre em baixo, e ficamos quase com um ataque entregue a um Taremi. Quer dizer, e o Taremi... Tiveste um Tony a aparecer, o também. O Dani Namaz também. Também, até foi fundamental num dos jogos, não é? Foi fundamental. Com grande evidência, o Dani foi decisivo até muitas vezes. E de alguma maneira, nós, mesmo assim, eu diria que com este plantel, tendo ganho todas as provas nacionais, ganhamos a Supertaça no início da época, ganhamos pela primeira vez a taça mais enguiçada de sempre, a Taça da Liga, tínhamos ganho a Taça de Portugal. Se bem que eu trocava a Taça da Liga pelo campeonato. Obviamente. E vamos estar novamente na final da Taça de Portugal. Isto acaba por ser uma proeza. Agora, uma proeza que dói porque falta a prova máxima, não é? Que é o campeonato. Mas quase que nos arriscávamos a ir ganhar um campeonato com esta equipa. Isto é inacreditável. É um bocadinho por aí que eu também queria partir, que é, vamos ver uma coisa, o Porto, na minha ótica, parte, falando nestes 6 anos, Sérgio Conceição, do melhor plantel do Sérgio Conceição o ano passado, para mim. Acho que até podíamos a dada altura ter sonhado com a conquista da Liga Europa, o que infelizmente não se apostou. Até sobretudo por isso, deixa-me só acrescentar isso, até sobretudo por isso que o fosso tão grande, podia ser, perdemos um jogador e tal, mas não. Foi um fosso acentuado, um declínio acentuado em termos de qualidade de plantel. É o que eu digo. De uma época para outra. Volto a realçar, o substituto do Vitinha este ano foi o Eustáquio, o substituto do Luís Dias foi o Galeno, o substituto do Fábio Vieira foi o André Franco. Epá, pois. Só digo estes 3 e façam as devidas diferenças, não é? Acho que nem de perto nem de longe, nos seus melhores momentos, uns chegam ao calcanhar dos que saíram. E já para não falar do Francisco Conceição, que também saiu. Sim, e que era um jogador que também agitava e que também resolvia às vezes. Fez falta. Mas aí até tivemos o Beirão, que não foi sequer assim tão bem explorado, e até das poucas coisas que eu aponto um bocadinho ao Sérgio. Mas o que eu quero dizer, pronto, ainda assim na minha ótica, passámos do melhor plantel para o pior plantel, Sérgio Conceição. Este plantel faz-me um bocadinho lembrar até aquele plantel do Paulo Fonseca, que o Porto teve. Se bem que aí também ainda tínhamos o Kelvin, o Varela na altura, que olha, ontem até acabou. Foi a despedida dele. E já agora daqui um abraço para ele, porque de facto foi de facto, já agora deixa-me só pegar mas isso. Esse plantel também era muito limitado.
inacreditável. Até jogava o Josué e o Licá, às vezes nas aulas. Indiscutivelmente, muito bem observado. E eu agora estava a pensar nisto. Nós agora, fazendo um balanço e o distanciamento em termos temporais ajuda-nos também a ser mais discernidos. E na verdade o Varela foi um grande jogador. Sim. Foi um grande jogador da equipa e mesmo individualmente. Exatamente. E eu agora estava a pensar que o Varela, quando jogava, era um jogador mediano da equipa. E imaginem um Varela de 27, 28 anos neste plantel, era utilizadíssimo. Era a estrela. Sim, eu já não estou a comparar com os anos do Vítor Pereira, do Vilas Boas, já nem vou aí. Mas pronto, acho que o ano passado tínhamos um grande plantel. E o que eu quero dizer é que fizemos 91 pontos o ano passado. E este ano, como para mim o pior plantel da era Sérgio Conceição, fizemos 85. São 6 pontos. Como é que é possível que uma equipa tão limitada, tão banalzinha, eu peço imensa desculpa, não quero faltar aqui ao respeito a nenhum jogador do Porto, que são todos profissionais de excelência e tenho muito orgulho neles porque eles foram para além dos limites. Foram inexcedíveis. Mas como é que se faz menos 6 pontos, só menos 6 pontos com este plantel? E há aqui muitas nuances que podemos também, eu nem queria tanto por aí, mas eu, por acaso, até me dei ao trabalho de ver algumas coisas e já vou partilhar convosco. Mas eu, falando na arbitragem, num só jogo, eu nem peguei mais jogos. E toda a gente sabe que houve mais jogos em benefício do Benfica e em prejuízo do Porto. Mas eu só pego num jogo que fazia toda a diferença. Futebol do Porto-Benfica. Que foi para mim uma vergonha. Acho o Eustáquio mal expulso. Ainda que achasse bem expulso, o Bá é inacreditável não ser expulso nesse jogo. E, portanto, se calhar foi um jogo que decidiu o campeonato. Olha, pensar assim, se fosse um ponto, se fosse um empate, eram menos 2 pontos para eles, mais um para nós. Porto campeão. Se fosse o Porto a ganhar, ainda mais a diferença. Claro que depois era o X e podia ser completamente diferente do campeonato. Mas só pego nesse jogo, nem preciso pegar nem mais. Mas e não me esquecer que acima disso, houve este ano coisas que eu nunca vi a acontecer. E depois também não foco mais, que eu quero me focar é sobretudo no Porto, porque para mim o grande culpado desta derrota no campeonato, que isto é uma derrota, que isto não sabe a nada, quero lá saber do segundo lugar para alguma coisa, fica toda a gente contente que o Porto vá apurar-se para a Liga dos Campeões. Para quê? Para deitar dinheiro ao bolso desta direção, sinceramente. Isso para mim não é conquista nenhuma. Mas viu-se coisas a acontecer no início da temporada que eu nunca vi. Vi o Benfica a poder adiar jogos para estar mais confortável nas pré-eliminatórias da Champions. Isto nunca aconteceu e eu lembro-me, ponho um paralelo do ano passado, que o Porto a jogar quinta, domingo, a jogar fora e jogava domingo na Liga Europa e o Porto e o Sérgio queixava-se disso. Presumo que o Porto tivesse tentado adiar e não conseguiu. Alguém me explica, se calhar foram os outros adversários que cederam ao Benfica, se calhar a culpa nem é do Benfica e o Benfica pediu tão legitimamente como o Porto, mas alguém cedeu e para o Porto não cedeu, isso é que eu sei. E depois vamos ver uma coisa, este ano, em 34 jornadas, o Benfica jogou primeiro que o Porto 19, não parece assim tanto, se olharmos, ok, são 17 jornadas, 19, mas temos que ver uma coisa, é que houve 4 vezes que jogámos à mesma hora, Portos Benficas. Portanto, já vão para 23. O Porto jogou apenas 11, e se olharmos desta forma, se calhar faz diferença, jogou apenas 11 vezes em 34, é um terço, primeiro que o Benfica. E daí tu tens referido que houve jogos que entramos a 14 pontos, chegou a acontecer, que eles chegaram a jogar 2, 3 vezes à frente do Porto, porque adiavam, queriam pôr o joguinho cedo, porque iam ter o joguinho da Liga dos Campeões, então queriam estar fresquinhos. Isto faz diferença. Aliás eu lembro-me de um jogo, isso aí tenho a certeza, não posso agora especificar qual foi a equipa, mas tenho a certeza que houve um protesto de uma equipa que não ficou agradada pelo facto de ter que jogar mais cedo, porque prejudicou o seu próprio calendário. Lembro-me disso. Portanto, não é só uma questão... Foi a Liga. Não é só uma questão... Agora ocorreu-me isso e tenho a certeza e posso até pesquisar e chegar a equipa quem que for. está a fazer pressão, mesmo nesta reta final, aconteceu apenas na jornada passada o Porto jogar primeiro antes do Sporting Benfica. Sim. Desde o jogo da Luz, praticamente. Eu fiz há bocado esta coisa, podem consultar, ver jornada a jornada. Jogar apenas 11 vezes antes, só 11 vezes, só um terço do campeonato é que conseguimos pôr pressão. Sim.
como é que isto funcionava? Era sempre o Benfica já a jogar descansadinho e já tinha a pressão, e o Porto tinha a pressão de ter que os apanhar pelo menos, porque eles já tinham mas jogado. nisso também Isto é muito, 11 jornadas em 34 é muito. E também nos leva a enaltecer mais uma vez o trabalho do Sérgio. Que Claro, eu lembro-me mesmo perfeitamente assim, que ocorreu isso algumas vezes até com o Nuno Espírito Santo, e o Nuno Espírito Santo não sabia, sim, não sabia, a equipa claudicava. E com o Sérgio, a equipa, mesmo com essa pressão, com os pontos ainda mais distanciado do primeiro lugar, e o Porto... Agora, com isto digo assim, sinceramente, acho que o Benfica é um justo vencedor do campeonato, no sentido de pareceu uma equipa que jogou com mais qualidade ao longo da época. Em termos de qualidade de futebol produzido, sim. Em termos de jogo jogado, parece-me de facto aí um justo vencedor, não tenho problema nenhum em dizer isto. Agora, todos estes fatores têm a sua diferença. Se eu gosto de como é que o Porto joga, opá, não gosto. Se acho que o Porto podia jogar melhor, epá, com este plantel, sinceramente, também tenho muita dificuldade. Agora, quem para mim é o principal? Isto são pormenores, são factos, para mim está dito. Agora, o principal culpado é o Porto e a direção do Porto, e também põe a equipa técnica do Porto, de não ter tido sequer uma queixa da falta de qualidade deste plantel. De onde vimos, por exemplo, o Rubem Amorim a dizer isto. Não é possível eu começar a preparar uma época e a 2-3 dias de começar perder o Palhinho, não, o Mateus Nunes, Mateus Nunes na altura, e o Porto perdeu só o Vitinho, o Fábio Vieira, o Luís Dias, já tinha perdido, não é? Mas quer dizer, e o Sérgio está tudo bem? E de facto ainda hoje vi essa foto a partilhar, para mim é a foto da época, que é toda a gente muito contente na SAD, é uma fotografia com o célebre Samuel Portugal, coitado do rapaz, mais uma vez, mas estão todos a rir-se à mesa. Pá, para mim é a foto da época. Pronto, está tudo dito naquela fotografia. Portanto, o principal foco do Porto foi ir buscar mais um guarda-redes. Até pode ser um excelente guarda-redes e admito que seja um grande profissional, nem tem nada, é o menos culpado desta história. Mas para mim, numa época em que o Porto tem lacunas gravíssimas no plantel, a nível de qualidade, temos um plantel que há 7, 8 anos no Porto, pá, alguns conseguissem ir ao banco era uma sorte. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E o pior é que não fica por aqui. Portanto, o principal culpado é o Porto. E não fica por aqui. Porque para o ano, o Uribe já foi, ardeu. Opa, e o Diogo Costa e o PP, e eu não ponho as mãos no fogo. Que fiquem. Digam-me com que equipa é que o Porto vai lutar pela reconquista do campeonato. São as duas pérolas. Temos depois, é um jogo muito assente, de facto, uma consistência assegurada nos valores de grande confiança, não é? Que é o Pepe, que é o Marcano. Também estão um ano mais velhos. Estão um ano mais velhos, é o Diogo, que se calhar também sai. E o Diogo tem um jogo de pés fabuloso, que é fundamental no futebol moderno. Isso também se vai perder, certamente. Depois temos o perfume dado pelo PP na frente, não é? Não, faz um jogo, aquele gol que lhe anulam é uma pena. Temos um Otávio. Temos um Otávio que joga jogos inteiros, fio a pavio. Mas como é que ele não se lesionou? Impressionante, quer dizer, aquele jogador fala tanto. Há logo uma quebra tremenda, porque a intensidade baixa imenso na frente. Fala-se que até o próprio Taremi pode sair. O próprio Taremi também pode sair. Não é? E o Taremi também se viu que houve ali 7, 8 jornadas que andou desgastadíssimo ali, morto a arrastar-se, até metia dó. Aquilo era penoso até para o próprio jogador. Não deixou de ultrapassar, ou de ultrapassar 30 gols esta época. Sim. Eu, por acaso, eu nem o ponho ao nível, como vejo gente a pôr, do Jackson, do Falcão, pá, para mim nem perto nem de longe, mas de facto é o melhor avançado que o Porto tem, e se eu preciso também vai por 10 milhões. E nesse aspecto também temos que ser justos com ele, porque ele valeu ali como goleador, e valeu ali também quase como um jogador que fazia as transições entre linhas. Claro. Ele no melhor momento fazia isso, porque o Porto perdeu esse tipo de jogador, deixou de o ter. Deixou de o ter, não é? Por muito voluntarismo que haja no Eustáquio, que de facto se desdobra pelo campo todo, o próprio Uribe também, na época passada, atingiu o expoente com um Vitinho ao lado, e este ano, de alguma maneira, manteve Essa tua afirmação nunca mais me esqueço, e que toda a gente se calhar vai dizer que é ao contrário. O Vitinho é que cresceu com o Uribe, e tu dizes que o Uribe é que cresceu com o Vitinho. Não tenho dúvidas, porque, é muito interessante. Porque de facto a segurança o Uribe dava, porque tinha a confiança de quando a bola chegasse para o jogo ser construído, estava ali um construtor de classe, não é? Um jogador que não falhava passes. E agora o Uribe não tem ao lado jogadores que não falham passes, falham muito e muito. Claro, não é? Claro.
É um bocadinho isto. Agora Isso é que me preocupa, não é? Para mim o Porto, porque vamos ver uma coisa, mesmo com todas estas coisinhas que eu fui falando, de benefícios, se calhar aqui e ali ao Benfica. Houve outro jogo que também foi verdadeiramente desastroso, o do Gil Vicente, que a par foi o Benfica em Vizela, portanto foram... Por exemplo, sim, mas mesmo o que eu quero dizer é que isso, na nossa maneira de ver, acontece um bocadinho quase todos os anos. E onde é que está o grande Porto a responder e a revoltar-se com isso e a pôr em campo a qualidade? Não chega só a revolta, é preciso a qualidade. Eu posso-me revoltar, mas eu sou fraquinho, o que é que me adianta a minha revolta? E o ano passado, eu não me esqueço disso, sobretudo numa fase final, o Futebol do Porto também estava fisicamente desgastado, mas tinha jogadores de tanta qualidade que lhes permitia gerir os ritmos do jogo. Não é? Agora o Porto não tem essa capacidade, porque o Porto para jogar no máximo tem que jogar em grande intensidade e nem sempre a pode ter, porque por vezes falha o lado físico, não é? O que vem aí assusta-me também. Só não me assusta mais porque continuamos a ter o Sérgio. Não sei o que é que o Sérgio vai fazer. O Sérgio agora vai... Vamos ver. Pois, vamos ver. Por acaso eu ontem no discurso dele achei o... Eu confesso que não vi, tive pena de não ver na Flash, não vi, nem vi a conferência dele ontem, não tive essa oportunidade. Também estaria triste, obviamente, porventura, porque ainda havia ali 1% de hipótese, não é? Eu sinceramente não acreditava minimamente, e não deixa de ser curioso. Líder tem que passar isso, não é? Claro que tem, não é? Obviamente. Eu até vi esse post e achei muito engraçado e concordo. 1% de hipótese, 99% de fé. Tinha que ser assim um bocadinho ontem, claro. Não é? E de atitude e de entrega no jogo, isso aí não há nada a apontar. É por isso que eu digo, eu acho que não se podia pedir mais a esta equipa. Não. Acho que eles foram e nem estão todos de parabéns, não dá para mais. Agora, claro, para uma equipinha da treta, desculpem, isto sendo aqui muito vulgar, muito fizeram eles e estiveram quase a ser campeões nacionais. Mas não deixa de ser engraçado também que aconteceu no segundo ano do Sérgio precisamente o mesmo cenário. Isto é maldito, o bicampeonato está maldito para o Sérgio. E aconteceu isso no ano do Bruno Lage, que foi, entramos para a última jornada nas mesmas condições, com os mesmos pontos, e aconteceu novamente ser um Benfica Santa Clara na última jornada. E na altura foi um Porto Sporting. O Porto também ganhou, até esteve a perder esse jogo. Sim, recordo. Se calhar ainda era o Jesus no Sporting. E volta a acontecer o mesmo, não é? Ainda por cima Santa Clara já tinha descido divisão, quer dizer. Sim. Agora, os próximos tempos, eu também gostava só de dar uma palavrinha sobre os próximos tempos. Só uma coisa que eu posso animar um bocado, que é muito triste, mas pode acontecer, é ano de eleições. Pois. Isto já é um bocado às vezes como os autarcas, não é? Que se calhar fazem umas obras para a malta botar neles. Ou pelo menos finalizam as obras naquela altura, que é para estar tudo bonito. Mas algumas questões. Sérgio continua ou não? Eu desejo que sim, continue. Se continuar é o nosso ganha-pão e se calhar ele vai ter o engenho em arte para agora ir abaixo, desculpem, não queria dizer isto, mas ir abaixo de um Eustáquio ou de um Bruno Costa ou qualquer coisa, e ainda encontrar ali jogadores. Ou então também, uma pergunta que eu também faço, continuando o Sérgio, nós já temos feito essa reflexão conjuntamente, o Futebol Clube do Porto tem desde as escolas uma supremacia enorme em tudo o que é futebol juvenil. Como é que nós também não aproveitamos a nossa futebol de formação? Como é que nós não aproveitamos também, de certeza que todos os anos, isto é inevitável, tem que chegar à equipa do Júniores A, 2, 3 jogadores deviam ser mais. Pelo menos 2, 3. O Sérgio não os aproveita. Também não é um treinador muito. É uma questão que eu também quero ver. O Sérgio, nós já temos. Quer o Rubem Amorim, quer até o Roger Schmidt, agora com o João Neves, já tinha apostado no António Silva. Sim. Naturalmente, há treinadores que são mais resistentes. O Sérgio é muito resistente. E o Jesus também é. Eu diria que um jogador de grande qualidade como o Sérgio tem que ser um jogador muito intenso. Mas eu continuo a insistir na minha. Um jogador, desde que seja uma pessoa de boa índole, se for craque, mesmo que não seja muito intenso, rapidamente consegue a intensidade. O contrário é que já não é tão fácil. Um jogador muito intenso e fraquinho tornar-se muito bom.
É muito mais difícil, obviamente. E ele às vezes consegue isso. E de facto os jogadores dão grande. Eu falei há bocadinho, até um bocadinho injustamente com o do Eustáquio, mas o Eustáquio também fez a sua progressão. Como é óbvio. O próprio Gruites também já se viu num outro patamar, mas é um jogador que também é um bocadinho decepcionante, porque não, acho que poderia chegar muito mais longe. Não. Mas como é que o Sérgio vai aproveitar isso? Por um lado, cada vez mais também se tem que aproveitar. Isso é um bocadinho já um problema do futebol nacional. Eu este ano para mim foi Verón e Gonçalo Borges. E sobretudo Verón. Sim. Era. E de buscar gente, mesmo os construtores, o chamado box, o médio box to box. Mas eu já estou a falar no que havia este ano. Neste ano, sim. Para mim é a única coisa que eu vejo. Isso custa-me um bocado no Sérgio. O Sérgio não é perfeito. É o melhor treinador que o Porto se cá para neste momento. Não tenho dúvida. Mas eu acho situação financeira que o Porto tem. Mas também demorar um ano para entrar no processo. Não. Ainda ontem até o comentador, a pessoa que estava a comentar o jogo do Porto-Vitória, falou que o Verón estava até em termos de compleição física e muscularmente teve uma evolução medonha e fizeram esse trabalho. Acredito que sim, mas isto, tudo isso é gerível e é possível e pode ser simultâneo com a entrada gradual do jogador, não é? Quer dizer, os reforços no Porto podem ser até craques e demoram um ano a aparecer. Eu lembro que o próprio Luís Dias, que jogou muito já nos primeiros anos, mas tornou-se indiscutível ao terceiro ano. Sim. O PP até se cá foi dos mais rápidos. O ano passado já. Mas foi quando com a saída do Luís Dias, que ele começa a aparecer mais também. Acredito, nós até tivemos esta associação ano passado. O Sérgio deve ter uma maneira de ser que tu dás abaixo de 100% no treino, nem que dês 99,9%, aquilo para ele não lhe entra na cabeça. Ele não contempla isso, deve ser o envolvimento máximo, o compromisso máximo. Ele deve ser completamente intransigente com tudo o que for algum desleixo no treino, acredito isso. Mas então, quer dizer, ele depois então não pode dizer que se calhar falta alguma qualidade no plantel, quando até há alguma que ele não utiliza. É isso que eu também... Não utiliza. E ele próprio chega a dizer à altura que muitas vezes há uma declaração neste sentido, tu deves relembrar melhor do que eu, que é portanto o gênio, o trabalhador às vezes chega a superar o gênio. Sim. Às vezes isto é possível. Ele diz uma coisa deste estilo. Então ponham um plantel e agora vou outra vez utilizar, coitado do homem, mas com todo o respeito, de 11 Eustáquios e ponham-nos a ganhar a Liga dos Campeões com muito trabalho. Não é possível. Não é possível. Nunca vai acontecer. Portanto, tem que se utilizar os criativos e os bons jogadores e os homens que fazem e dar-lhes intensidade, agora, e dar-lhes atitude e dar-lhes puxá-los e chamá-los para o treino, não é? Quer dizer, também formatar-lhes um bocadinho a cabeça. Eu sei que há jogadores difíceis. Deixa-me dizer isto. Eu lembro que o ano passado nós estivemos no final a discutir e o Sérgio continua ou não, isso é benéfico para a equipa ou não, e de alguma maneira nós já nem pomos essa discussão. Já não vamos para essa discussão porque vemos com a atual direção, saindo o Sérgio, o que é deste clube. Eu não digo o que é desta equipa, eu digo o que é deste clube. A própria direção não é a última a querer que o Sérgio saia. Agora, eu também queria que o Sérgio apostasse nesses valores, porque isso dá também até mais consistência à equipa ao longo da época e não dá. Não desgasta tanto e não leva a estar-se a jogar permanentemente no limite, no sofrimento. Nós passamos agora quase 7 jornadas em sofrimento. É claro que estávamos a correr contra o impossível. Claro, também foi isso. Foi isso. Mas é perguntar assim, alguém gosta de ver os jogos do Porto em termos de qualidade? Claro que o Sérgio vai-me responder, eu sei como é que o Sérgio me vai responder. Tens que saber ver o jogo e tens que saber ver a beleza tática e tudo mais. Certo. E é verdade, e o Porto aí tem grande mérito. Mas aquilo é espremer e levar ao limite, quer dizer... Mas ele próprio depois fica furioso quando, por exemplo, um jogador no momento certo não sabe definir bem, não sabe fazer o passe, não sabe rematar, não sabe finalizar. Portanto, quer dizer,
não é? Também nos dá razão aí. Não é um futebol, pá, minimamente atraente, desculpem, não é? É sofrível. Tu ainda no outro dia dizias isso, de facto, há uma coisa inacreditável. Aqueles jogadores, eles interiorizam o processo da equipa. Isso é notável. Isso é notável. Isso é notável. Agora, não podem dar mais, não conseguem dar mais. Por isso que eu digo, jogadores, staff, equipa técnica, não é? Direção, completamente à parte, e principal culpada, mas equipa técnica, jogadores, pá, inexcedíveis, de parabéns, não dá para mais. Nós chegamos aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que por acaso fomos arrumados com um finalista. Exatamente. Pronto, é o que é. Nem sequer ninguém diria que o Inter ia ser finalista, mas é finalista. Portanto, o que é que se pode pedir mais? Não dá para pedir mais a esta equipa. Se eu gosto de como é que o Porto joga, não. Há ali escolhas que o Porto também que investiu, e se calhar também escolhas do Sérgio que investimos mal, nomeadamente 20 milhões foram para o lixo este ano. A verdade é essa, cá para o ano espero que não, mas este ano foram para o lixo. Mais os 10 do Beirão. Quer não, o Sérgio só com muita relutância que leva o David Carmo ao banco. Exato. Ele foi o último central, não é? Central. Portanto, aí também, claro que há ali coisas e culpa do Sérgio, eu também não gosto de como é que o Porto joga. Agora, podia-se pedir mais no contexto? Pá, não, acho que não. Agora, de facto, tendo em conta a fragilidade do clube, a direção, o Porto está constantemente mais um empréstimo obrigacionista. Eu tenho a certeza que para o ano, mesmo com esta entrada já garantida da Champions, o Porto vai ter que vender, porque o Porto está na falência, aquilo está podre o clube. Todos os anos... Até agora esta estratégia que eu gostava que me explicassem, já há 3 épocas para cá, o Futebol do Porto, agora o volume de negócio é feito sobretudo na equipa B, o que também é uma coisa um bocadinho esquisita. O que é isto da equipa B? Chegam os jogadores para a equipa B, depois mais um jogador negociado. Para ter comissões, porque na IA é escandaloso demais. Desculpem, é a leitura que eu faço. É alegadamente esta leitura, mas é a leitura que eu faço. Porque diz-me assim, quantos jogadores desses é que tu aproveitas? 0. Está aqui para 0, é que nem é 1 nem 2, são 0. Desejo meu, da minha parte um bocadinho até para finalizar, desejo meu é que o Futebol do Porto ganhe categoricamente a Taça de Portugal, ganhe a final contra o Braga, que também vai ser um jogo muito difícil. Olha, não vais ver o Braga amedrontadinho não tenho dúvidas. Todo fechadinho lá atrás a deixar o Benfica jogar, como vimos na Luz. Para mim foi a maior decepção da época. Um Braga que tinha tudo até para mas aí lá estávamos já dependentes de terceiros, não é? Sim, e não se pode confiar. Só se pode confiar no Porto. Portanto, que o Futebol do Porto ganhe a taça, que o Futebol do Porto se reforce. Isto aqui já é um bocadinho o lirismo da minha parte, mas mesmo assim ainda acredito, e que o Sérgio também força isso. Sérgio, tens que forçar a isso, porque mereces isso. E reforçando-se, que inicie a época com uma vitória, pondo um bocadinho o rival no seu lugar certo, que é atrás do Futebol do Porto. Portanto, ganhar a taça e depois ganhar a Supertaça logo no início da época, com um início em grande, mas de facto temos que ter outro plantel, porque senão nós cada vez, eu já disse isto mais do que uma vez, o Futebol do Porto inacreditavelmente ainda é um bocadinho competitivo na Liga dos Campeões, mas está a perder essa competitividade. Porque, pronto, competitividade para ganhar aí é quase impossível, mesmo que tivesse outro plantel. Este ano tiveste um penalti defendido pelo Diogo Costa de ficares em quarto lugar. Em quarto lugar. Um penalti defendido na Alemanha frente ao Leverkusen. Exatamente. Aí a competitividade cada vez é menor. E nas provas nacionais, a competitividade também está a baixar. É claro que o Sérgio desmente-me por completo, porque diz assim, nós ganhamos as provas todas nacionais. Mas ganhas por 1-0, por 2-1, e tu começas a ver jogos, que isto é que me assusta, vais a ver individualidades. Eu reparei nisso, um jogo contra o Boa Vista, um jogo contra o Casa Pia, disse assim, estes jogadores não são piores que alguns do Porto. Sim. Isso é que me assusta. Sem dúvida. Assim, o Porto ainda assim está a ganhar por 5-0 e passeia-se, mas não está. Não. E temos que ter de facto outro plantel, manter os jogadores que estão, os operários fabulosos que temos, que também muitos há que manter, obviamente. Vamos ver o que vai acontecer. Para já, com um final da época, o Futebol do Porto acaba com uma vitória que também seria merecida, e também ganhar, estar
quase sempre consecutivamente nas finais das provas a eliminar. É um feito também fantástico. Impressionante. Impressionante. O Porto até ontem era o atual detentor dos 4 troféus. Dos 4 troféus. Nacionais, não é? Sim. Vamos ver. Não, eu também concordo com isso e resumindo, para mim, pá, de facto, há uma outra situação que o Porto até normalmente quando está forte dá a volta, pá, que favoreceram o Benfica campeão nacional. Porto, principal culpado, qualidade de jogo em 80% dos jogos este ano foi inaceitável, horrível. Culpa dos jogadores e da equipa técnica, não. Para mim, inexcedíveis. Os menos culpados estão de parabéns, não podiam dar mais. E assusta-me muito o estado atual da equipa, assusta-me muito a qualidade média do plantel do Porto e assusta-me o próximo ano, porque não sei se Sérgio Conceição continua, não sei que vendas o Porto vai fazer, mas vai ter que vender e vai vender mal, porque o Porto bem não vende já há muito tempo e compra ainda pior, portanto... Não sei, acho que é o principal culpado, continuamos a dar tiros nos pés, mas pronto, se calhar daqui a umas semanas vamos voltar a ver mais uma contratação de um guarda-redes e a direção toda contente a assinar contrato e pronto, e é isto o Porto neste momento. E algumas contratações para a equipa B. E já agora, também termino a dizer uma coisa, pá, incrível e de facto incansáveis os adeptos do Porto. Ontem o Dragão cheio, pá, espetacular, revela mesmo o que é o Porto. E já agora também merecidamente, porque merecidamente, a equipa técnica e o plantel mereciam isso. E eles merecem, mas assusta-me, isto é assustador, e isto não é Porto, ver 0 críticas ou um ano em que a qualidade foi tão má. E todos sabemos quem são os culpados. É a direção e a sala de futebol do Porto. E ver 0 críticas. Sobretudo porque, havendo 0 críticas, está a diminuir um nível de exigência que não é compaginável com o espírito de ser Porto. Não. Isto assusta-me. Isto é que é assustador. Isto é que é assustador. Como vos disse no início do vídeo, para a semana depois da final da Taça de Portugal fazemos aquele vídeo final do balanço. Esperemos que com mais um título no palmarés do Porto. Pronto, e é isso. Está aqui feito este balanço do campeonato. Obrigado a todos, um grande abraço, que já não nos vemos há algum tempo. Já sabem, comentem, deem também a vossa opinião, partilhem e falamos para a semana. Até lá, um abraço.